irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, né? Eu confundi já tudo aqui, mas para você ver, já está no começo do livro, Nosso Lar, e eu já estou complicando já os números. Então, de acordo com as contas aqui, vamos colocar esse vídeo hoje aqui como 5, né? Esse é o número 5, depois nós vamos gravar o número 6. Porque de acordo com a grade do YouTube não está constando o número 5, mas é porque eu confundi tudo. Então nós ainda estamos no prefácio de Emmanuel a respeito do livro Nosso Lar. Então vamos dar sequência aqui, mas eu vou voltar umas 3 linhas aqui para a gente dar sequência no prefácio. Emmanuel continua dizendo assim: certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na terra anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? Então nós tratamos até aqui, né? É prazeroso falar, esmiuçar esse princípio, esse prefácio de Emmanuel, não é verdade? Quem não sorriria na terra anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? Eu me lembro que meu avô, que já desencarnou há muitos anos, eu me lembro de ver ele conversando com o locutor no rádio. Ele põe o rádio ali na frente dele e o locutor lá conversando. Você pode pensar que é piada, mas não é piada. Então o locutor: meu amigo, minha amiga, meu bom dia. E ele: bom dia. Minha avó não podia falar nada, coitadinha, porque se falasse apanhava no tronco. Como que tá aí na roça? Enfim, onde você estiver nesse momento, como você está? Ele: eu estou muito bem, e o senhor é daí? Então olha só para você ver a pobreza de espírito. Então é lógico que, conforme já dissemos, o livro Nosso Lar, quando foi lançado em 1944, 43, 44, Chico serviu de chacota. Mas eu te pergunto, Chico, que aguentou tantas humilhações, onde hoje ele está? E aqueles que humilharam ele, desfizeram dele, riram na cara dele, né? Fizeram chacota dele. Onde estão essas pessoas hoje? Aquelas que ainda se encontram no corpo físico, vegetando. As que já deixaram o corpo físico, provavelmente em algumas regiões umbralinas, presenciando tudo que se encontra neste livro Nosso Lar, narrado pelo espírito André Luiz através de Chico Xavier. Então sempre foi assim, né? Tudo, né? Tudo que não conhecemos
não temos conhecimento e que ouvimos ou que vemos pela primeira vez nos causa espanto. Hoje em dia, a humanidade está perplexa com relação ao processo robótico, né? Os robôs. Na China, os chineses eles estão construindo robô perfeito, idêntico a um ser humano. Só não são mais idênticos porque, olha o que eu vou dizer agora, hein? Porque por enquanto esses robôs ainda não são dotados do princípio inteligente. Por enquanto esses robôs não são portadores de espírito, eles não têm espírito, não têm alma ali. Mas, desculpa, por enquanto, eu não posso dizer mais nada, né? Então, Emmanuel continua assim: a surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. Não é verdade? Olha aqui, Emmanuel, ele define o livro Nosso Lar, encontra-se definido aqui por Emmanuel. A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. Então vejamos, ignorar quem está com depressão é fácil, desde o momento que a pessoa ainda não passou pela depressão. Ignorar a fome do outro é fácil para aquele que nunca passou fome. Ignorar a dor do outro é fácil para aquele que nunca sentiu dor. Ignorar aqueles que encontram-se nos hospitais psiquiátricos é fácil para aqueles que nunca estiveram internados no hospital psiquiátrico. Ignorar aqueles que estão nas penitenciárias é fácil para aqueles que nunca estiveram detidos dentro de uma penitenciária. E por aí em diante vai. Então, é o fato das pessoas não se colocarem no lugar das outras. Então, existe realmente essa perplexidade, né? Existe a dúvida, mas são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. Você já passou pela lição? Às vezes, muitas pessoas debocham de mim, eu não me preocupo. Mas, para chegar onde eu cheguei, praticamente quase 43 anos na doutrina dos espíritos, você consegue entender, com todo respeito, você consegue entender que eu já vi muita coisa, eu já ouvi muita coisa,
eu já, enfim, eu tive que lidar com tanta coisa que você nem imagina, para chegar onde hoje eu me encontro. Tudo tem um preço. Quem está disposto a pagar o preço? Pois vale a pena pagar o preço. Porque no final das contas, há um galardão, há um prêmio. Então, olha a sabedoria de Emmanuel. A surpresa, né? Então as pessoas ficam surpresas. Nossa, mas que palhaçada que o Luiz está dizendo nesses vídeos agora. Estou pasma de ouvir o Luiz falar de Carlos Chagas, André Luiz, e que André Luiz, nestas obras todas, é um protagonista. Que absurdo! E ninguém para calar a boca desse Luiz? Que absurdo, eu estou perplexo. Como pode? Mas é sempre assim, né? Se hoje nós temos conhecimento em partes, vamos assim dizer, de que o Cristo esteve aqui há 2000 anos atrás, devemos a Paulo. Porque Paulo, depois de um bom tempo, ele esteve lá na Casa do Caminho, acho que Casa do Caminho mesmo, fundada por Pedro, e ele levou o conhecimento de Pedro. Vocês que conviveram com Jesus, por que vocês não escrevem? Escrevem tudo que vocês viram, tudo que vocês ouviram, para a posteridade. Então é assim, os precursores geralmente recebem pancada de tudo quanto é jeito. Então vejamos, é mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Todo leitor precisa analisar o que lê. Analisar com bom senso, com prudência. Nós precisamos entender que a doutrina espírita é a única ciência. Vamos usar o outro termo assim. É a única religião onde temos a oportunidade de questionar. Pois a própria doutrina dos espíritos, vamos usar esse termo, ela nasceu de questionamentos, de interrogações. O mesmo você não pode hoje em dia, já muito, né? Estou falando de hoje em dia, com todo respeito, você não pode questionar um padre a respeito das bem-aventuranças. Não, meu filho. Isso é sagrado e o que é sagrado nós não podemos tocar. Foi o que levou Eurípides Barçanufo em 1914, 1915, se não me falha a memória, ao receber um livro do seu tio senhor Mariano, livro de Leon Denis, título Depois da Morte. Quando ele leu aquele livro, ele já baqueou, no bom sentido. Pois ele conseguiu encontrar dentro daquele livro o que há algumas décadas, vamos dizer assim, não muito distante, porque ele era novo, né? Ele não havia conseguido
obter no catolicismo as respostas que ele queria. E depois, se você já leu as obras, você sabe o final. Então, nós temos o direito de questionar. Nós temos o direito de mergulhar nesse oceano. Nós temos o direito. A evolução se faz através do direito do questionamento. Questione. Interrogue, sim. Bata nessa tecla. Não fique preso como muitos estão presos dentro de um casulo. Pois eu conheço muitos espíritas, desculpe, que isso que nós estamos dizendo aqui, o que nós comentamos aqui a respeito de Carlos Chagas, André Luiz, Carlos Chagas ter servido de médium, muitos espíritas não aceitam isso, de jeito nenhum. Por quê? Porque são aqueles espíritas que não raciocinam, são aqueles espíritas fanáticos, presos nas questões do livro dos espíritos. Ah, mas isso Kardec não trata. Ah, mas isso não trata, isso não trata, isso não trata, isso não trata. E a pessoa perde nessa existência uma oportunidade imensa de auto-se evangelizar. É preciso entender que a doutrina dos espíritos é o alicerce, é a base sólida. E que, em cima desse alicerce sólido, nós podemos construir um arranha-céu da Terra ao infinito. Aí eu te pergunto, quanta coisa não há em um arranha-céu? A biodiversidade, tonalidades de portas, de paredes, de janelas, de móveis, tubulações, fiações. Quantos milhões de biodiversidades neste arranha-céu, construído sobre esse alicerce, que chama-se a doutrina dos espíritos. Então nós temos que questionar, nós temos que mergulhar nesse oceano e não perder a oportunidade. Então, reportamo-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. Emmanuel dizendo: o Espiritismo ganha dilatada expressão numérica, milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades, experiências. Nesse campo imenso de novidades, nesse campo imenso de novidades, campo imenso de novidades. Se você pega um microscópio, e chega, não precisa mais. Se você chega numa praia, vou usar um nome aqui de uma praia, Praia de Copacabana. Então você mede com uma régua e retira ali 1 metro cúbico de areia. 1 metro cúbico de areia.
Então você sabe que significa 1 metro cúbico de areia. E você leva aquele 1 metro cúbico de areia para um laboratório. E microscopicamente, aquele 1 metro cúbico de areia é mapeado, grão por grão, todos são contados pelo microscópio. E depois aparece ali na tela do computador quantos milhões, bilhões, trilhões de areia, de grãozinhos de areia naquele 1 metro cúbico. Olha, em 1 metro cúbico de areia, há mais grãos de areia em 1 metro cúbico do que toda a população da Terra juntas, e também a população que circunda a erraticidade da Terra, tá bom? Da Terra. Não estou falando de outros planetas, não. Há mais grãos de areia em 1 metro cúbico do que toda a população da Terra aqui no corpo físico e todos os seres que se encontram na atmosfera da Terra, na erraticidade da Terra. Aí você pode me dizer assim, mas o que você quer dizer com isso? Ora, o que eu quero dizer com isso que, se tratando de eternidade, a humanidade, nós não temos noção de tudo que existe e de tudo que é capaz e de tudo que acontece. Nós somos meros aprendizes, meros e insignificantes aprendizes. Não podemos dizer que na faculdade nos encontramos. Às vezes usamos esse termo que a Terra é uma faculdade. De fato, a Terra é uma faculdade. É uma penitenciária. É um manicômio. Mas é preciso, de acordo com a nossa consciência, entender que todos nós ainda nos encontramos no maternal, em matéria de evolução, dentro da eternidade. Maternal. Você sabe que o maternal é aquele local onde os pais levam os filhos e ali deixam para eles poderem trabalhar. Crianças com 8 meses, 1 aninho e meio, 2 aninhos. Nós somos crianças em matéria de aprendizado. É o que Emmanuel está nos dizendo aqui. O Espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos. Modalidades interessam-se pelos seus trabalhos da doutrina. Modalidades de trabalhos, experiências, nesse campo imenso de novidades. Novidades. Tudo nos é novidade. Tudo nos é novidade. Tudo nos causa perplexidade. Porque nós desconhecemos, nós não temos essa maturidade para entender, para compreender
os desígnios de Deus em matéria de eternidade. Você já parou para questionar isso? O universo que não tem princípio e não tem fim? E Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, que não tem, ou melhor, que ninguém o criou, ninguém criou Deus, ele é o incriado. Ah, Luiz, mas se a gente for pensar nisso, a gente fica louco. Fica louco? Fica louco as filosofias ensinadas por aí que enlouquecem as pessoas. O espiritismo não enlouquece ninguém. Ninguém. O espiritismo esclarece. Enquanto o espiritismo esclarece, outras ciências, outras filosofias por aí, né, outras teologias por aí, enlouquecem as pessoas. Então você pode ter certeza que se há nos hospícios pessoas que foram parar nos hospícios por causa dessas questões, pode ter certeza de que elas não buscaram o espiritismo para esclarecê-las. E sim outras modalidades por aí, outras crenças, né, que levaram elas ao fanatismo. E o fanatismo não deixa de ser uma obsessão. Essa é a realidade. Então todo fanático é obsidiado. Não é, Luiz? Todo fanático é obsidiado. Não tem desculpa. Vamos para o próximo vídeo.